Agora nós vamos falar de fundos imobiliários de shopping, que para mim é um dos meus preferidos. Para mim tem que ter na carteira, eu tenho 3 fundos de shopping na minha carteira, eu quero ter 5, vou te mostrar quais são esses 5, que são fundos grandes. Lembra que eu só aplico em fundo com mais de 1 bi de valor de mercado. Se tem 1 bi de valor de mercado, consegue diversificar em mais shoppings, e isso é importante, e por isso eu tenho na minha carteira. Vou mostrar para vocês quais são os 5 fundos e o que a gente tem que analisar aqui. Eu faço filtros para fazer qualquer aplicação, inclusive vocês vão aprender a fazer isso aqui ainda, tá? Essa planilha que eu estou mostrando, vocês têm acesso. Vocês vão poder baixar essa planilha e vão poder fazer a análise de vocês e escolher qual fundo faz mais sentido no momento. Porque existem bons fundos, inclusive esses 5 que eu vou mostrar para vocês são 5 bons fundos, porém existe a melhor hora de comprar esses fundos, certo? Porque eu quero comprar os melhores ativos, mas às vezes tem um ativo que é um pouco pior ou menos melhor, só que mais barato. Eu vou entrar nesse mais barato, porque ele é um bom ativo e eu compro ele barato. Então, neste mercado de shopping, tem 5 boas opções. E eu tenho o HGBS 11, eu tenho o VISC 11 e eu tenho o XPML 11. HSML 11 e MOL 11 eu vou entrar, mas eu vou entender qual a melhor hora e porque eu tenho uma estratégia de diversificação que eu acho importante, tá bom? Mas vamos lá. E o que a gente vai analisar dentro desse shopping? Primeiro, o Dividend Yield. O Dividend Yield ele é uma métrica importante, mas tem gente que não aplica em shopping porque Dividend Yield é muito baixo, aí cai naquela. Selic tá 11, tá 10, tá 12 e tá pagando shopping 8,5. Mas Selic vai cair para 9. E mesmo caindo para 9, seu ganho não vai ser aqui. Aqui você vai ganhar também. Mas você tem que olhar a cotação no longo prazo, o potencial de valorização. Imagina, você frequenta o shopping da sua cidade. Imagina se você tiver a oportunidade de se tornar sócio desse shopping, poder ter acesso a uma cota desse shopping. É essa que é a proposta que é feita aqui. Então quem aplica olhando somente aluguel está ferrado, porque vai escolher fundos ali com um dividend yield muito alto, mas que a cotação vai acabar caindo, porque às vezes paga muito alto uma taxa para poder manter os investidores ali, porque sabe que se diminuir o dividend yield, os ativos não são tão bons, os investidores correm. Então cuidado com o dividend yield alto. Aqui, de 7,93 a 8,5, a quase 9%, para mim está ótimo isso aqui, porque eu estou olhando o potencial de crescimento. E o Dividend Yield, vou explicar depois, vai ter uma aula somente sobre isso, onde eu ensino a calcular, tá bom? Preço e valor patrimônio, também teremos uma aula sobre isso, mas basicamente você pega qual que é o valor contábil do fundo, então você chama um analista que vai olhar, esse imóvel, esse patrimônio vale 1 milhão. E o valor de mercado dele? Vale 1 milhão, só que no mercado os investidores está sendo cotado a 900 mil. Então você fala, opa, se o valor contábil é 1 milhão e está sendo vendido a 900 mil hoje, está barato. Essa é uma das métricas. Vamos analisar o seu imóvel que você mora hoje. Tem um valor contábil e tem um valor de mercado. O valor contábil você vai chamar algum corretor, alguém que entenda de avaliação de imóvel, ele vai até a sua casa e fala, o seu imóvel aqui, considerando a região, considerando o metro quadrado, ele vale 300 mil reais. É o valor do patrimônio, certo? E aí você vai para o mercado. Tá bom, vale 300 mil, deixa eu anunciar isso. Aí você põe lá no 5º andar, Escodelar, você anuncia. E aí alguém vem com uma proposta. Eu quero comprar, mas eu pago 250 mil reais. Olha o valor de mercado, 250 mil, valor patrimonial 300 mil. Se ele comprar, ele vai comprar barato esse imóvel. Ou então alguém oferecer mais. Eu ofereço 320 mil reais. Ele está pagando o valor acima do valor contábil deste imóvel, certo? Então, ajuda a balizar. Porém, lembra, tem que vir alguém fazer essa avaliação. Então, essa avaliação, ela não acontece a todo momento, a toda hora. Então, fica defasado. Imagina eu fazer a avaliação há 10 meses atrás. É o valor patrimonial de 10 meses atrás. E o valor de mercado é hoje. Então, às vezes, o valor patrimonial, ele aumentou. Só que contabilmente ainda não colocaram isso, ainda não foi feita a avaliação. Mas aí você pode ganhar dinheiro dessa forma, porque vai parecer que o fundo está caro, porque pegou uma avaliação lá atrás que valia 800 mil, porém passaram-se 10 meses, esse fundo, o valor patrimonial dele foi para 1 milhão, só que ainda não avaliaram. E aí você tem uma boa oportunidade que o mercado achava que estava caro, mas estava barato. Então aqui a gente vai analisar se está barato ou se está caro de acordo com o valor contábil. Se estiver abaixo de 1, está barato. Se estiver acima de 1,
está caro. Por exemplo, o XPML11 e o HSML11 estão acima de 1. Logo, o valor de mercado deles, o valor que está sendo comercializado, é mais caro do que o valor contábil, certo? Então, o valor contábil pode estar defasado, como eu falei aqui, e ser mais alto do que o valor de mercado. Já os outros estão abaixo de 1. Então, tem o valor contábil aqui, por exemplo, que é 1 milhão, e o valor de mercado, que está sendo negociado, é 900 mil. Então, opa, tem uma oportunidade aqui. Então, tem 3 shoppings ali com uma oportunidade muito próxima. E por isso que hoje eu tenho esses 3 shoppings aqui. O XPML11, porque ele é o maior da indústria e faz sentido para mim, porque tem ótimos shoppings, mas depois eu falo mais sobre isso. O VISC11, porque é o que está mais barato. E quando está muito barato, eu também não gosto. Por exemplo, 0,80, 0,85 eu não entro também, eu só entro acima de 0,90. Ah, mas tem uma baita oportunidade, eu não entro, não é minha filosofia. Lembra? Eu sou mais conservador aqui. 0,90 eu já consigo capturar um bom ganho. Pô, VISC11 rodando a 0,94 também tá bom, eu vou comprar mais deste fundo. E o HGBS 0,99. Então isso aqui é um indicador, ele indica e aí eu coloco uma lupa para saber se faz sentido ou não, mas me ajuda a filtrar. Os 5 fundos com valor de mercado acima de 1 bi, sendo o XPML e o VISC11 os maiores, com mais de 3 bilhões de reais de valor de mercado. Liquidez, também negociam muito bem. O XPML e o VISC11 mais de 12 milhões de reais todos os dias ali de compra e venda. Uma 11 é o menor com 2.800. E é aqui que eu acabo travando um pouco, que é o seguinte, eu tenho esses 3 aqui por conta que eu fiz vários filtros e por conta da quantidade de shoppings. Eu gosto de operação diversificada, porque se der ruim em algum shopping, eu vou estar tranquilo porque tem muitos mais outros. Se eu concentro mais os shoppings e dá ruim um shopping, eu estou muito mais exposto. Então o VISC11, por exemplo, tem 25 shoppings, o HGBS e o XPML tem 14 shoppings. Já o HSML tem 7 shoppings apenas. Então eu quero entrar nessa operação e eles vão fazer novas captações e vão aumentando a quantidade de shoppings. E eu vou ver a melhor hora de comprar estes fundos. Uma 11 eu já poderia entrar porque tem um P sobre VP a 0,98, mas eu vejo mais oportunidade de comprar VISC11 nesse momento. Então eu estou comprando mais VISC11. E aí é o que você vai tomar de decisão no seu dia a dia. Eu quero fazer você pensar. Então, pô, esse mês eu ganhei R$1.000 de aluguel, eu vou fazer um novo aporte, ou sobrou R$3.000 do meu salário, recebi 13º, enfim, entrou R$100 que seja, R$200. Eu vou comprar um fundo imobiliário. Eu vou escolher qual que faz mais sentido nesse momento. Se eu tivesse só R$200, por exemplo, eu ia comprar um VISC11, que custa 120. Porque ele tem todas as métricas que estão dentro da minha tomada de decisão e está com valor mais descontado. Então hoje eu aumentaria minha exposição nesse fundo, mesmo achando o XPML11 melhor. Então olha isso, eu acho melhor, mas está mais caro neste momento, tá? Então eu olho o dividend yield, preço sobre valor patrimonial, valor de mercado, liquidez, quantidade de imóveis, preço metro quadrado, aluguel por metro quadrado, a gente pode tomar como decisão também para entender se os shoppings ali estão em regiões mais caras ou mais baratas. Cap rate é um potencial de retorno, e aí quando eu olho aqui do MOL 11, preocupa um pouco que é muito alto. Quando é muito alto o potencial de retorno é porque está correndo algum tipo de risco, eu preciso entender, colocar uma lupa. Como eu não parei para analisar esse fundo aqui, eu não consigo tirar nenhuma conclusão, tá? Esses dois aqui, só pela quantidade de imóveis eu não apurei, eu não entrei, porque lembra, eu tenho um tempo finito. Eu vou olhar para os 3 ali que estão dentro da minha métrica, que é a diversificação. Então eu não apurei. E vacância, que também a gente vai falar sobre isso, mas o quanto das lojas dentro do shopping estão alugados. E a vacância de 2 a 5% está ótimo, que é 2 a 5% das lojas ali dentro do shopping estão vazias. E por que isso é importante? A melhor seria 0? Não, não seria. Porque você perde o poder de negociação dentro do shopping. Você tem ali 3, 4, 5% vazio, você negocia com as lojas. Eu falo, ó, você está com a loja tal, ela está entrando aqui, eu consigo te entregar uma loja maior aqui dentro. Eu consigo te entregar um espaço maior aqui dentro. Só que vai custar tanto. E aí você tem um poder de negociação, um poder de reencaixar. Imagina, tem uma loja lá dentro e fala, não estou vendendo bem, eu queria ir para mais próximo da porta. Então tá bom, vamos negociar. Se é para próximo da porta, aumenta tanto e a gente troca. Então é importante ter ali 2 a 5% para shopping. Para galpão, não. Para galpão, o ideal seria o mínimo de vacância. Então nota que o meu papel aqui é ser mais que um cursinho de fundo imobiliário.
É um curso para investidor aqui. Curso para investidor. Não é um curso de o que é fundo imobiliário. É um curso o que fazer, o que eu analiso, o que eu tomo como decisão. Certo? Então aqui a vacância, todos estão dentro. 5,37, 5,32 para mim tá tranquilo aqui. E aí dentro desses parâmetros eu escolho esses 3 shoppings aqui, que eu tenho na minha carteira inclusive. E aí a gente vai entender aqui, ó. Então você consegue ver a cotação, o dividend yield que eu falei, o preço over patrimonial, liquidez diária e a variação. O que é importante aqui? Ó, a variação, como vem crescendo o fundo. Eu vou mostrar para vocês o retorno. Que fala, fundo imobiliário não dá retorno? Tá bom, não dá retorno, então vamos ver os shoppings aqui. Retorno de 2 anos, 56%. 56% o retorno dele. Então olha só, quem olha só o rendimento não está olhando o potencial do shopping em si, está olhando para o aluguel. Mas o shopping se valoriza ao longo do tempo, mais pessoas querem ser donas de shopping. E aí eu vou comparar, olha o rendimento, olha como está subindo aqui. Selic caindo, rendimento subindo. Olha só, por quê? A Selic caindo estimula a economia, mais lojas vão para o shopping. E aí quem tinha uma loja lá atrás conseguiu negociar bem. Hoje, quem tem uma loja e quer colocar a loja dentro do shopping vai pagar mais caro, porque o consumo aumentou. Então o shopping tende a se dar bem cada vez mais que a economia é pujante. E olha só, nos últimos 5 anos, XPML, mesmo com a pandemia, que foi, olha só, como despencou na pandemia. Olha aqui, ó, na pandemia despencou. Imagina você é o dono do shopping e aí do nada fecha o shopping por causa da pandemia. Você vai sofrer, isso é claro. Só que a chance de acontecer novas pandemias, de fechar do jeito que fechou, é baixa, mas vai acontecer. E mesmo acontecendo isso, o fundo nos últimos 5 anos entregou mais que o CDI. Recuperou e entregou mais. Se a gente pegar 2 anos, aí é muito mais. O XPML entregou 56% contra um CDI 26,44%. E tem gente que fala não dá retorno. Vamos colocar o outro, o VISC 11. VISC 11 é um outro, só que são no XPML 11 são shoppings mais premium. No VISC 11 tem mais shopping raiz, que faz sentido para a carteira. A mesma coisa, ó, mesmo padrão, dividendo subindo, ou seja, o aluguel ficando cada vez mais caro nos reajustes, as lojas estão renegociando e o preço aumenta. Nos últimos 5 anos, mesmo com a pandemia que despencou aqui, mesma coisa, entregou 60% contra 44% do CDI nos 5 anos. E em 2 anos, mesma coisa. Entregou 45 versus 26, que é quando o mercado teve liquidez, porque eu já falei lá do IFIX, já falei como que era o mercado, 2018 eram 200 mil investidores. Como que eu vou analisar um negócio que não tem liquidez nenhuma? Agora, com a liquidez, opa, eu consigo montar uma carteira legal. Tá caro? Eu já estou falando aqui que o VISC 11 não, porque o valor contábil dele está acima do valor de mercado. Vamos ver o outro, HGBS 11. Vamos ver o retorno dele. Ele é um fundo mais caro, R$ 230 por cota. Vamos ver quanto que está dando aqui de retorno versus o CDI, já que muita gente compara fundo imobiliário com CDI. Um reloginho para pagamento, mesma coisa, subindo os pagamentos aqui. E olha o retorno. Nos últimos 2 anos, 66% contra 26% do CDI. E nos últimos 5 anos, ele apanha, ó, 44 versus 26. Então o CDI ganhou dele nos últimos 5 anos, que ele teve a pandemia e ficou muito mais tempo para se recuperar. Ó, esse fundo aqui sofreu mais pós-pandemia. Provavelmente fez contratos ruins, que fez ele sofrer um pouco mais na pandemia. Depois da volta desses shoppings, ele não conseguiu fazer boas negociações para as lojas entrarem. Então ele sofreu mais que os outros. Nos últimos 5 anos, mais os 2 anos, ele deu uma paulada e deu muito mais que o CDI. 2022 para cá, que entrou mais de 1 milhão de investidores em fundo imobiliário nesse período, em 2 anos. Então, olha como pode ser rentável. E aí dentro do relatório gerencial, você consegue ver quais shoppings tem lá dentro. O XPML, todos os shoppings que tem aqui. O VISC 11, você consegue descer nesse relatório e ver quais shoppings que você vai ter uma participação. Vamos descer aqui. Olha lá o portfólio. Vila Romana Shopping, Shopping Ilha Plaza, Minas Shopping, aqui você consegue ver a diversificação. Ó, o Brasil todo tem shopping. Shopping é uma das paixões do brasileiro. O brasileiro não sai do shopping. Está sempre lotado. Natal, lotado. Final de semana, lotado. Então, fazendo uma boa gestão, você consegue monetizar muito bem esse shopping. E aqui também mostra todos os shoppings
do fundo HGBS 11. Então entendemos aqui na prática como que se analisa o setor de shopping, por que ele é importante para a sua carteira e por que a minha alocação em shopping só aumenta. Porque eu nunca imaginei ser dono de shopping. Hoje eu posso. Eu tenho shopping Cidade de São Paulo, quando eu gravo aqui, minha escola fica na Paulista aqui. E eu tenho a grata visão de conseguir ver o shopping ali. Eu consigo ver meu ativo. Ó, meu shopping está ali, as pessoas estão frequentando ali e eu estou ganhando dinheiro. Quem diria? Dá para acontecer e espero que você também entenda esse jogo. Cabeça de investidor. Ah, a cota vai cair, vai vir uma pandemia, qualquer coisa. Pode cair, aproveita e compra mais. Quem aproveitou o pós-pandemia ganhou muito dinheiro. Porque o shopping estava lá. A estrutura do shopping estava lá. Voltando à economia, ele tende as lojas a voltarem ao consumo. Então, cabeça de dono de shopping. Cabeça de dono de shopping. Vai ter um momento ruim, que vai sofrer igual a pandemia, vai ter um momento bom que vai ganhar muito dinheiro. Então, assim, é um baita de investimento imobiliário sabendo fazer. Até o próximo vídeo.